vídeo curto, grava no computador para garantir. Tá bem, então. Então, a gente, ó, deixa eu só colocar aqui o cronômetro, então. Tá gravando, tá? Eu já coloquei. Ok. Eu vou colocar aqui também. Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu sou Marô Camargo, sou professora universitária também, trabalho também com consultoria de projetos, de diálogo, de facilitação de grupos, e tenho 3 áreas de atuação, né? Tem um projeto que chama Conversa em Ação, que é com famílias, como é que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos em casa, na escola e nas organizações também. Então, eu estou nessas 3 frentes, já trabalho em educação há muito tempo, eu sou bióloga de formação, mas eu fui para a educação porque eu adorava trabalhar com gente, conversar com as pessoas, e aí fui para a educação ambiental e depois cheguei no diálogo mesmo, aprender como é que a gente pode ter esse aprendizado pelo diálogo, né? Como é que a educação é encontro, a educação é conexão, é partilhar sonhos, é isso que a gente faz junto. E aí o tema que eu trago para vocês aqui nessa aula muito, muito rápida é do poder da empatia no ensino híbrido. Então, a empatia é um dos elementos do diálogo, né, para a gente conseguir se ouvir, para a gente conseguir criar aí esse espaço de conexão que nos une, para a gente acessar essa nossa inteligência coletiva, que não é só o que eu sei, mas é o que vocês sabem, é o que a gente pode saber juntos. A gente precisa de muito diálogo e a gente precisa de muita empatia. E assim, empatia e ensino híbrido são 2 palavras ou 3 palavras que estão muito na moda agora. A gente ouve o tempo todo, principalmente nesse momento de pandemia, de crise, de quarentena, a gente precisa ter empatia, a gente precisa pensar nas outras pessoas. Eu não posso sair de casa não só para não me contaminar, mas para não contaminar o outro, porque eu posso estar passando... Isso é empatia. E ensino híbrido é a mesma coisa, né? Nós professores aí, desde quem trabalha com educação básica até os universitários, tivemos que nos adaptar, a gente não pode mais dar aula presencial, que a gente gosta tanto de juntar tanta gente, então como é que a gente pode usar os recursos da tecnologia, por isso aqui uma dessas engrenagens, dessa figura do ensino híbrido, ela resume muito bem o que é o ensino híbrido com várias engrenagens, e todas essas engrenagens, elas têm que estar conectadas como um todo, né? Como um sistema mesmo. E aí, a primeira coisa que a gente começa nessa jornada da empatia e nessa jornada do ensino híbrido, na autoempatia é o primeiro passo. Então, a gente fala muito da empatia, mas a gente esquece que para conseguir ouvir o outro, para conseguir perceber os sentimentos do outro, para conseguir entender o outro, eu preciso olhar para mim. E eu, como professora, aqui já que estamos entre professores, a autoempatia é o primeiro passo. Perceber os meus sentimentos, perceber as minhas necessidades, cada sentimento tem uma função fisiológica no nosso corpo, biológica. Nós somos seres que sentimos as coisas. Somos racionais e emotivos ao mesmo tempo, como se a gente tivesse 2 mentes que precisam trabalhar junto. Isso também é ensino híbrido, a gente conseguir misturar, blended, híbrido vem de mistura, de mix, misturar as competências socioemocionais com o nosso conteúdo mesmo, misturar a nossa inteligência emocional com a nossa inteligência cognitiva, né? O QI junto com o QE. Tudo isso faz parte do ensino híbrido. E aqui a gente começa a primeira coisa com o papel do professor. E essa figura, em cada um desses pontos, se a gente clicar, aparece um outro material que vocês vão ficar com ele depois para estudar e para a gente trocar mais depois desses 10 minutos, né? Quais seriam essas 3? E a gente começa com essas 3 qualidades, né? Quando a gente pensa no papel do professor, naquela engrenagem ali fundamental desse ensino híbrido, para isso tudo funcionar. Tem esse professor muito bom, que é Eduardo Valadares, lá da UFRJ, que ele fala que as 3 qualidades do professor do século XXI são a empatia, a coragem e a vulnerabilidade. É isso que a gente está experimentando aqui nesse nosso grupo. Se eu não tiver empatia com o outro, se eu não ouvir, se eu não tiver empatia, principalmente com o outro professor, que é o meu colega, é muito difícil eu conseguir trabalhar nesse novo
modelo de fazer as coisas nesse tempo super rápido, super conectado. Se eu não tiver coragem para usar uma ferramenta nova, para testar um outro jeito de dar aula, para buscar outras maneiras de repensar o meu jeito de ensinar e o meu jeito de aprender, eu também não consigo me adaptar. E isso vai muito na minha isso mexe com a minha vulnerabilidade, naquele lugar em que a gente não sabe. O professor é aquele que sabe. Durante muito tempo a gente acredita que ele sabe, e a gente sabe muita coisa. Só que a gente também não sabe muitas outras coisas. E quando eu me conecto com esse meu não saber, eu conheço uma força, uma potência que eu não sabia que eu poderia ter. Isso é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é fraqueza. A vulnerabilidade é a potência de aprender sempre, de não deixar de aprender. E aí, como já passaram 5 minutos, eu vou perguntar para vocês, Tânia, qual você gostaria? Essa é toda a engrenagem do ensino híbrido, né? Tudo isso tem que combinar junto. Esse onde está a base, né, dessa figura e desse livro. Esse primeiro tem um artigo logo no início, que é do professor Moran, que o ensino híbrido como uma competência-chave do século XXI. Eu vou depois vocês vão poder continuar nesse estudo. É um livro que foi escrito de professores para professores, então teve todo um grupo de experimentação de 16 professores de educação básica e que trazem os desafios e as possibilidades do ensino híbrido. E aí, Tânia, em qual ícone que você quer que eu clique? Eu acho que eu gostaria de ver a tecnologia, justamente. Tecnologia. Quando a gente clica em tecnologia, a gente precisa pensar na tecnologia, nós como produtores e consumidores de informação e de conhecimento, e usando múltiplas mídias e múltiplas plataformas. Nesse mundo totalmente digital que a gente está vivendo, nós somos tanto que nós escrevemos, quanto que nós postamos, quanto que nós curtimos, e o professor Moran usa esse termo, nós somos prosumidores. Então, entender que nós estamos imersos na tecnologia, não tem como negar isso, a gente usa a tecnologia o tempo inteiro, é o celular, é a live que eu assisto, é o curso online que eu faço. Como é que eu uso essa tecnologia com esse diferencial humano, que é o da empatia? Como é que eu consigo juntar tudo isso? Então, a tecnologia como um meio, a tecnologia não define o que a gente é, ela é um recurso para chegar no objetivo que a gente precisa. E lembrando que os nossos alunos são nativos digitais, e nós somos imigrantes digitais, a gente chegou depois nesse mundo, eles já nasceram nesse mundo. Então, entender o aluno passa por essa empatia de entender que eles já têm habilidade. Josilda, qual ícone que eu clico? Autonomia do aluno. Autonomia do aluno, é essencial. A autonomia, assim como a empatia, ela é uma necessidade humana universal. Todos nós precisamos de autonomia. E quando a gente desenvolve essa autonomia do aluno, ele aprende mais, a capacidade de aprendizado dele aumenta. Quando ele consegue ser um pouco mais dono desse processo do aprendizado, quando ele consegue aprender a aprender, quando ele consegue interagir nesse processo, por isso as metodologias ativas, por isso incluir o aluno, que ele consiga interagir, que ele consiga participar da aula, participar dos grupos, resolver problemas em grupos. E aqui a gente fala dessa autonomia também como a empatia vem dessa teoria das necessidades humanas universais da comunicação não violenta, que é uma forma, uma abordagem de diálogo e que gera mais conexão e menos mal-entendido. Então, quando a gente aprende mais, quando a gente é sujeito do nosso aprendizado, quando a gente consegue buscar, né, quase que essa motivação intrínseca para aprender, e quando eu consigo ver sentido também nesse aprendizado. Isso tem a ver com esse ensino híbrido, ele vai desenvolver a autonomia do aluno. Hoje a gente tem o Google aí, que é o maior, né? Como é que a gente não consegue competir com o Google? Então, em 2 cliques ele consegue checar a minha informação, mas eu consigo desenvolver autonomia. Isso só é esse processo de ser humano para ser humano. Fátima, qual que você quer que eu clique? Papel do professor.
Papel do professor. Aí é o que a gente fez. Primeiro, no coraçãozinho, a gente já falou. Depois vocês podem assistir esse TED Talk, que ele é comprido, que é maravilhoso. E aqui, esse outro ícone é pensar na autoempatia como primeiro passo. Mas quando a gente pensa no papel do professor, uma coisa que a gente precisa pensar, e o papel do professor com o poder da empatia, é esse papel do professor que se coloca, já acabou o tempo, que se coloca no lugar do aluno, que consegue entender o aluno, que consegue sair daquele pedestal do saber que eu sei tudo e o conhecimento está em mim, para eu conseguir ser um mediador de aprendizagem, um curador de conteúdo. De repente, eu não preciso ter que passar horas tentando gravar o melhor vídeo, sendo que tem professores incríveis no YouTube que já que já gravaram vídeos muito melhores, com muito mais recursos sobre o meu conteúdo. Então, o meu papel muito mais é de selecionar nesse mar de informação, nesse mar de tecnologia, quais são os conteúdos bons, que eu considero bons, interessantes, e qual a trilha que eu consegui, qual a jornada, a trilha, qual o caminho que eu compartilho com o meu aluno para que ele possa se entender melhor nesse mundo do conhecimento, né? Então, esse é o papel do professor. Bom, só para encerrar, aqui em cada ícone que vocês clicarem vai aparecer, né, uma referência, fala do professor José Moran sobre o ensino híbrido que envolve empatia e flexibilidade. Essa figura ela é totalmente interativa, né? Então, mas fechar com essa frase aqui, que o ensino híbrido envolve mudança. Mudar a educação para mudar o mundo, começando por nós mesmos. E aí aqui entra o poder da empatia. A gente precisa de muita empatia com a gente para poder mudar isso. E pronto. Para de gravar. Amei.